céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite presta conhecimento a outra noite. Salmo 19, versos 1 e 2. Está no ar o programa Assembleia de Deus em Ação, que é oferecido pela IADESLE, Igreja Assembleia de Deus em São Luís. Na programação de hoje nós teremos mensagem da Palavra de Deus com o missionário e pastor Reinaldo, que trabalha para o Senhor como representante da IADESLE na Oceania, precisamente na Austrália. Ele estará ministrando a Palavra de Deus aos nossos corações. Confira agora e no final eu oro por você. IADESLE, a Igreja das Nações, rumo ao centenário. Ore pelo ministério, ore pelos pastores e missionários e familiares para Deus nos abençoar maravilhosamente. Ele se inclina do céu, da sua santa morada, para atender a oração do justo, para atender a oração dos santos, para atender a oração da sua igreja, que ele clama de dia e de noite. Quem crê nisto? Quem crê nisto? Então abra seu coração, ligue suas antenas com Deus, compunja o seu espírito e eleve a Deus a sua voz em oração ao nosso Pai, em prol do projeto centenário, em nome de Jesus de Nazaré. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e te glorificamos na beleza e tua santidade. Esta noite a tua igreja que está reunida, de mão dada, ó Deus, prestando a Ti a adoração que te é devida, elevando a Ti a sua voz em oração ao Teu nome e ao nome do Teu Santo Filho Jesus, que nos perdoou, que nos libertou, que nos deu o dom da vida eterna, para que em novidade de vida te amemos e te sirvamos na esperança do céu, na esperança da glória. Nós te apresentamos, meu Deus, um projeto centenário. Ordena a tua providência em prol desta causa maravilhosa, abençoando ricamente a comissão centenária, o colegiado de pastores e missionários e famílias, ó Deus, diáconos, dirigentes de congregações, teus servos e tuas servas, líderes masculinos e femininos, crentes de todas as idades, ó Deus, crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras e anciãos, meu Pai. Fala aos corações, ilumina as mentes, impacta as vidas, acrescenta a fé, aviva a esperança, ó Deus. Ordena a tua providência espiritual e material, ó Deus eterno, para suprir todas as necessidades em execução deste projeto centenário, para a tua glória e louvor de Jesus Cristo, meu Deus. Tu sabes, meu Pai, as nossas condições são mínimas, mas as tuas condições, ó Deus, são além de máximas, são além de abundantes
podes, ó Deus eterno, porque tu podes todas as coisas. Tu és o dono do ouro, da prata, ó Deus eterno. E nada, absolutamente, que é impossível. A impossibilidade não faz parte do teu vocabulário, porque tudo tu podes pelo teu poder, pela tua graça maravilhosa, em prol do teu povo e da tua causa, que nós defendemos e realizamos, em nome de Jesus de Nazaré, ó Deus. Ficou interessado em saber mais sobre o projeto e como você pode contribuir para essa grande obra? Afinal de contas, o projeto é nosso. O Deus que faz milagres já está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Só depende da fé, poderoso Ele é. Ele cura
vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, Ele é teu amigo para te valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites para o céu. O difícil pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, Ele é teu amigo para te valer. Ele é
Olá, bom dia! Estamos no Momento EBD e com você, o seu amigo e irmão, o pastor Helenildo Gomes, para estudarmos a lição de número 8, hoje 25 de agosto de 2019. O tema, vamos tratar sobre a mordomia do tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas, época determinada. Nós vamos encontrar alguns sinônimos de tempo. Por exemplo, os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas e os séculos. Por exemplo, nós vamos encontrar vários sentidos reais e metafóricos de tempo na Bíblia. Uma expressão denominada, a expressão ion, é a palavra hebraica que corresponde ao dia de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês e do ano. Esse é o tempo que nos permite estabelecer os horários de começar e terminar algo ou alguma coisa. Por exemplo, nesse tempo, há 60 segundos em um minuto, há 60 minutos por hora e 24 horas por dia e 365 dias por ano. Todo o tempo passa igualmente. Quando alguém completar 50 anos, eles são exatamente 50 anos, nem mais e nem menos. Ele é igual para todos, sem nenhuma distinção de raça, classe social ou financeira. Nós vamos encontrar o termo cronos na teologia chamado tempo do homem, tempo cronológico. Isto é, o tempo que pode ser medido, contado e definido. Quanto ao tempo, não podemos parar, mas podemos controlar, administrar. Um outro termo que nós vamos encontrar para tempo é o kairos. Esse termo é um termo grego e é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, lá está dito que um dia para Deus pode ser como 1000 anos, e 1000 anos para Deus pode ser como um dia. Nós vamos encontrar a expressão que Paulo utiliza aos irmãos de Éfeso, remindo o tempo. Ele está dizendo o seguinte: use o tempo como se você tivesse comprado por alto preço. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Todos os dias Deus deposita em nossa conta 86.400 segundos, 1.440 minutos, 24 horas para ser usado tudo dentro de um dia só. Não adianta fazer economia do tempo. Não é possível deixar acumular para somar as suas próximas 24 horas. Não é possível. Você tem que usar com muita sabedoria. Segundo o relatório de 2018, foi uma pesquisa feita pela Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. Isso é algo preocupante. Como aproveitar bem o tempo? Primeiro, devemos usar o tempo para Deus. Devemos usar o tempo para nós mesmos. E devemos usar o tempo para a nossa família. Disse que Martinho Lutero foi um homem de oração. Usando o tempo para Deus, podemos usar na oração. Jesus orava diariamente, porque tinha muita coisa para fazer, ele dobrava para 4 horas o seu tempo de oração. É dele a frase que diz: atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Se você está muito ocupado, que não tem tempo para orar, então você está mais ocupado do que Deus queria que você estivesse. Isso é um pensamento de D.L. Moody. Na leitura da palavra de Deus, devemos gastar o nosso tempo lendo a palavra de Deus. Se você ler comigo na 2 de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 13, tem algo impressionante. Paulo está preso em Roma e manda uma carta para Timóteo, seu filho na fé, dizendo: vem ter depressa comigo.
e traz a minha capa que deixei em Troade, e os livros, e principalmente os pergaminhos. O que é que Paulo quer com livros se ele já está preso, prestes a morrer? Paulo está me dando uma lição, querido. Ele está dizendo que precisa ocupar a sua mente, precisa continuar aprendendo, mesmo próximo da morte. Você precisa usar o seu tempo para si mesmo. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Ele escreve: cuida de ti e da doutrina, porque fazendo assim, salvará tanto a ti quanto aos outros, quanto aos que te ouvem. 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. O nosso tempo precisa ser usado para a nossa família. E a Bíblia já nos adverte: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O tempo sobre o qual nos compete administrar é o tempo cronológico. O cronos, ele pode ser medido, definido e controlado. E eu quero encerrar dizendo a você o seguinte: assim como disse o salmista no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias e usar nosso pouco tempo para conseguir-nos a tua sabedoria, possamos fazer assim. Porque essa contagem do tempo é importante, caro amigo. Você sabe por que essa contagem do tempo é importante? Primeiro, porque nós já nascemos com o prazo de validade vencido. Segundo, é que a vida passa rápido. O Salmo 90, versículo 10, nos diz que só vivemos uns 70 anos. E os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseiras e aflição. A vida passa logo e nós voamos. É o que diz a Bíblia Sagrada. Por isso, eu quero convidar você, aluno da Escola Bíblica Dominical, superintendente, caro telespectador, a usar bem o seu tempo para a glória de Deus. Use o seu tempo na oração, na leitura da palavra de Deus. Use o seu tempo com a sua família. Use o seu tempo consigo mesmo. E fazendo assim, com certeza, você está agindo como diligente. O diligente é aquele que procura fazer tudo de conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Existe o diligente e o negligente. O negligente é aquele que erra por preguiça. O diligente é aquele que se esforça, ainda que ele não consiga, mas ele tentou para fazer o certo. Querido amigo, querido irmão, fique com Deus, um forte abraço e a paz do Senhor. A gente se encontra com o favor de Deus. Amém. Assista no próximo bloco o pastor e missionário da IADESLE em terras oceânicas, o pastor Reinaldo, ministrando palavra de Deus aos nossos corações em culto administrativo no Templo Central, num período de férias em nossa capital. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão porque tem galardão. A salvação é de graça pela maravilhosa graça, mas o galardão é mediante
as obras que nós fazemos para Deus mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus a todos abençoe grandemente. Nós estamos diante de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Salvador, debaixo dos circuitos dos céus, bem em cima do platô da grande obra arquitetônica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Luís, no Maranhão, no que diz respeito ao projeto centenário. No próximo mês de janeiro, precisamente aos 15 dias, quando a Igreja Assembleia de Deus estará completando os seus 97 anos de fundação e atividades nos trabalhos do Evangelho Pentecostal, neste lugar nós estaremos festejando os 97 anos. E a partir de então, nós estaremos fazendo a contagem regressiva até chegarmos aos 15 dias do mês primeiro do ano 2022, se nesse ínterim Jesus não tiver voltado. Estamos contando com o povo de Deus. A Igreja Assembleia de Deus em São Luís e a DESLI foi fundada em 15 de janeiro de 1922 pelo missionário colombiano Clímaco Bueno Asa. Esta igreja tem pautado a sua história com muita honra e, ao longo dessas décadas, tem crescido observando as Sagradas Escrituras. Teve líderes autênticos como Alcebiades Pereira de Vasconcelos, Estevão Ângelo de Souza e, nos últimos 21 anos, tem sido conduzida pelo reverendo José Guimarães Coutinho. É uma igreja que conta com cerca de 50 mil membros e congregados, distribuídos em aproximadamente 350 congregações, organizadas em mais de 100 áreas de trabalhos pastorais, que são coordenados por mais de 100 pastores. Na gestão do pastor Coutinho, tem alargado suas fronteiras através dos trabalhos missionários no estado do Maranhão, no vizinho estado do Piauí, e está presente em várias nações dos 5 continentes. Na celebração dos seus 90 anos, em janeiro de 2012, a IADESLI deu a largada para o seu centenário, que acontecerá com o favor de Deus em janeiro de 2022. No ensejo de ter um local próprio para essa grande celebração, em abril de 2013, a liderança acordou com os demais membros a compra de uma propriedade que visasse abrigar a demanda a curto, médio e longo prazo. Foi adquirida então a propriedade centenária. Hoje, a igreja tem um valioso patrimônio, registrado em cartório competente e que lhe possibilita sonhar com um local próprio para suas celebrações de culto e batismo, pensar numa educação melhor para os seus membros, formar melhor seus obreiros, assistir melhor as famílias que necessitam de apoio social e um lugar sadio para as recreações e lazer. Por entender isto, é um sonho que, com o favor de Deus e a ajuda de cada um, poderá se transformar em realidade para nós, nossos filhos e netos, enquanto aguardamos o nosso Salvador, que nos levará para a Pátria Celestial. Projeto Centenário. Apresentamos a você um projeto grandioso, pois o nosso Deus é grande e lindo como Ele nos fez. Isto é mais que um sonho, é o ID sendo levado a sério. Juntos e com a bênção de Deus, vamos fazer este projeto criar vida para um único propósito: alcançar pessoas para o reino de Deus. Orem por nós. Contribuam conosco, divulguem esta causa, porque esta causa é de Deus e a sua bênção é minha, é tua, é nossa.
é do povo de Deus, é de São Luís do Maranhão, é do estado do Maranhão, é desta grande nação brasileira, para a glória do santo nome do Senhor. É o que nós temos dito em nome de Jesus e o nosso obrigadíssimo amém e amém. Momentos de reflexão. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai continuar a fazer. Aí eu trago um abraço fraternal da igreja que foi plantada lá em solo australiano, na cidade de Perth. O que foi que eu falei? Na cidade de Perth. De fato, não é tão fácil, mas se você dobrar um pouco a língua, você vai ser capaz de falar. A cidade de Perth, capital do estado de WA, ou da Austrália Ocidental, a capital mais isolada do mundo. E foi para lá que o Senhor Jesus nos enviou, para que o nome dele fosse glorificado no meio daquele povo. A igreja foi plantada e ela tem um nome, ela se chama Abba Church. Abba com 2 B's, Australian and Brazilian Bilingual Assembly. É uma igreja pentecostal, é a representante das Assembleias de Deus de São Luís, naquele país continental, e ali nós congregamos pessoas nativas, australianos, neozelandeses, irlandeses, ingleses, portugueses, malasianos, chilenos e brasileiros, todos com o mesmo espírito, na mesma fé no Filho de Deus, que venceu o Calvário, que ressuscitou o 3º dia e que vai buscar a sua igreja e que vem buscar a sua igreja em muito breve. Deus seja louvado. Recebam esse abraço fraternal dessa pequena igreja do outro lado do mundo, mas que tem sido uma igreja saudável para a glória do nosso Senhor. Apocalipse no capítulo 2, se você quiser me acompanhar, não precisa se levantar. Apocalipse no capítulo 2, pastores, por favor, todos que trouxeram as suas Bíblias, por gentileza, vamos ler. Eu trago uma mensagem rápida, mas eu espero que essa mensagem desperte o seu coração. Ela tem pelo menos 2 objetivos: de trazer uma palavra de encorajamento e também uma palavra de consolação. Apocalipse no capítulo 2, nós vamos ler uma das 7 cartas que o Senhor envia através de João a congregações que precisavam de admoestações, de exortações, de palavras de consolo e de palavras de ânimo. Em Apocalipse no capítulo 2, nós temos a carta à igreja de Éfeso, e nós podemos ler assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e ele fala: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, e sei que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os chamaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Então lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta a praticar as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. 2 pontos. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Queridos, querida igreja, famílias aqui representadas, nós estamos diante do desfecho da história da saga humana. O Senhor decidiu encerrar as revelações e nomeia este magnífico livro de Apocalipse, ou livro das revelações, ou desfecho das revelações de Deus para a humanidade. Mas o que me chama a atenção, apesar da complexidade desse gênero literário, que é bastante especulativo e que dá inúmeras margens para muitas interpretações, é que o Senhor tem e sempre teve o cuidado de acudir à sua obra, o cuidado de dar suporte à sua igreja, o cuidado de dar suporte ao seu povo quando o seu povo se desencaminha do projeto original. Foi sempre assim o cuidado do Senhor com o povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel pecava e se afastava do Senhor, o Senhor fechava as torneiras dos céus. Os céus ficavam como que de bronze. Aí o povo se arrependia, o Senhor abria as torneiras do céu e abençoava o seu povo. E assim a história me parece que é bem cíclica, de gênero a gênero, de história a história. Nós vemos o que a raça humana sabe fazer com um grau de especificidade muito grande, que é pecar deliberadamente. E nós vemos o que Deus faz, porque sabe fazer de forma maravilhosa, que é exortar e consolar o seu povo ao mesmo tempo. Aqui não vai ser diferente. A igreja está nos seus primeiros dias. Ela está gozando das suas primeiras décadas de trabalhos evangelísticos. Mas quando o Senhor decide escrever a uma específica igreja, os meus olhos se enchem de alegria, porque eu vejo que de fato o Senhor tem cuidado com os seus. Quando é necessário puxar a orelha, Ele o faz sem pedir permissão, porque Ele é Deus. Ele está sentado em um alto e sublime trono, de onde os seus olhos prescrutam a terra, e os olhos do Senhor, como já diz o evangelista, despede chamas de fogo. São olhos que percorrem os quadrantes do globo, e diante desses olhos nada pode fugir. Por isto é que ao escrever a Éfeso, ele diz: eu conheço as tuas obras. Conhecer as obras aqui é colocar em análise e ver profundamente o que a olho nu um ser humano comum não conseguiria. É ir para além da epiderme, é ir para além da pele, é olhar no íntimo do coração e ver se aquele gozo, se aquela alegria dos primeiros dias ainda existe. O Senhor chama a atenção dos crentes em Éfeso, porque essa cidade recebeu trabalhos constantes. O Senhor alocou ali os seus melhores guerreiros, se é que a gente pode chamar alguém de melhor guerreiro. Mas o Senhor coloca a princípio um homem poderoso, eloquente, cheio do Espírito Santo. E Atos dos Apóstolos nos dá a história de Apolo, que vai para Éfeso pregar a mensagem do Evangelho. Mas não obstante ele ser esse poderoso, eloquente pregador, a cidade tem um aspecto devocional dificílimo de ser obstruído. As pessoas adoravam ali uma entidade demoníaca por nome de Ártemis, ou a Diana dos Efésios. A cidade de Éfeso naqueles dias era a 4ª maior província do Império Romano. Roma dominava o mundo, estabelecia províncias por todo o mundo dominado de então. Então Éfeso, que era considerado o banco da Ásia Menor e também uma das 7 maravilhas do mundo antigo por ter o templo de Diana, tinha isso. Colocava como que uma barreira para que qualquer outra religião não prosperar no meio deles. Imagine os senhores, naquele lugar, um templo majestoso,
para uma rainha, a rainha dos céus. Um templo com 130 colunas, que esbanjava o esplendor da suposta glória que Diana tinha. Um templo que fazia com que pessoas do mundo inteiro, do mundo de então, viessem adorá-la. A cidade era atrativa. As pessoas ricas faziam dali o seu local de veraneio. Quem não gostaria de ter uma casa no lugar onde uma deusa abençoa tudo e todos e faz com que a cidade ande de vento em polpa em questões econômicas? Mas é justamente nesse lugar onde as pessoas são abastadas, onde a cidade é cosmopolita, se fala muitas línguas, o comércio prospera, entre aspas, e tudo está indo de vento em polpa, que o Senhor desloca ali homens cheios do Espírito Santo, para que a mensagem penetrasse no seio daquela cidade e as pessoas caíssem em si e vissem o grande erro de se acreditar em algo que não funciona, em algo que está apenas para satisfazer o desejo do coração dos homens e que não traz uma esperança escatológica. O Senhor chama Apolo e Apolo vai, mas os dias de Apolo são abreviados e o Senhor leva ninguém menos de que um dos seus melhores guerreiros, o apóstolo Paulo. A história você pode ler em Atos no capítulo 18 e você vai ver que ele chega ali sem contar brincadeira. Ele vai para a sinagoga, era comum, os judeus moravam ali e também muitos gentios, uma população de 80% de escravos e o resto de senhores. Há uma cultura de dominação muito grande, mas o judaísmo estava presente com a sua pequena sinagoga. Eles estavam falando do Senhor e agora era a tarefa de Paulo mostrar para aqueles poucos judeus que o Messias que eles tanto esperavam já havia voltado, já havia sido morto, já havia pago pelos pecados da raça humana e que já havia ressuscitado para a glória de Deus e que ele era Senhor nos céus, na terra e por debaixo da terra, e que se eles pudessem abrir o coração para essa mensagem, a mensagem iria se assenhorar dos corações dos cidadãos efésios, não obstante o espírito devocional que estava capturado pelas grandes manifestações culturais daquela cidade. É muito difícil você penetrar uma cultura que já está muito estabelecida há milênios. Éfeso era e foi fundada pelos jônios, homens fortes, homens robustos, que participavam das grandes Olimpíadas gregas. Senhores, nós estamos falando de uma cidade poderosa, que não estava ouvindo a muita coisa. Lá tinha nada menos do que a biblioteca de Celsus, com 12 mil exemplares de sabedoria humana. Tudo o que eles queriam saber, eles iam ali às suas gôndolas e eles olhavam nas prateleiras. Nós queremos aprender a respeito de mundo espiritual, nós queremos aprender a respeito da história humana, tudo estava lá. Mas Paulo começou a pregar numa escola de Tirano, um lugar que era uma abertura para novas instruções a respeito de fé, de devoção, de espiritualidade. A notícia se espalha e o povo começa a ir à biblioteca para tentar conhecer um pouco. Será que há o que este pregador está falando? Será que nós conseguimos achar entre os nossos 12 mil livros algo que se pareça pelo menos a essa história de que Deus se fez carne e habitou entre os homens e ele morreu pelos pecadores? Disso nós nunca fomos informados. De algo estupefantemente grande. Qual é a ideia? Como é que isso pode ser? Como é que isso pode se dar? Nós não conseguimos compreender. Nós estamos acostumados a oferecer. Os deuses requerem sacrifício, mas esse homem está pregando o inverso. Ele está dizendo que Deus, o Deus dele, ofereceu um sacrifício. Ele mesmo ofereceu seu filho e pagou a nossa
nossa dívida, nem sabíamos que tínhamos dívida, mas Paulo está dizendo que ele cravou a nossa dívida no pior instrumento de tortura de Roma, que é a cruz, e está dizendo que ele venceu a cruz lá no Gólgota dos judeus. Que história é essa? Veja aí se nós temos algo que se equipara à história de justificação. Como é isso? Olharam os livros e os pergaminhos e não acharam, e agora eles vão e querem saber como é essa história. A história é assim: o homem pecou, o homem caiu, entrou em dívida, ficou no vermelho, mas veio o Senhor na plenitude dos tempos e trouxe o seu filho nascido de mulher e nascido de uma virgem, e ele cresce, e o Espírito do Senhor era com ele, e ele prega a mensagem do Evangelho, e ele vai até o fim, e ele diz: Pai, está tudo consumado, e o Senhor vai no banco de sua misericordiosa graça salvadora, e ele pega das suas riquezas. É como que se eu, olhando para a história de Éfeso e vendo que Éfeso é o banco da Ásia, e o povo dizendo assim: será que existe algo mais valioso do que todos os tesouros estocados no banco de Éfeso? Aí vem Paulo e diz assim: o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, as riquezas da sua glória estão conosco. O Senhor foi no banco da sua misericórdia, e ele tirou dos montantes da sua glória e jogou na nossa conta que estava no vermelho. O conselho fiscal olhou e disse: de acordo com o nosso parecer, vocês serão condenados. Mas aparece Jesus Cristo e diz: eu pago essa dívida. E o conselho fiscal disse: está tudo pago, está tudo consumado, ninguém vai pagar coisa. Essa é a mensagem que chega a Éfeso. Paulo não estava brincando, Paulo estava falando sério. Aí a história da conta, pastores, eles pegam seus livros e eles levam para a praça pública e queimam. Isso nos dá uma ideia de que eles eram homens letrados, literatos, professores, homens capazes, mas eles tinham livros de alquimia, de magia negra, coisas espetaculosas. Mas a mensagem do Evangelho é tão poderosa que ela causa uma sede tão grande que às vezes as pessoas não compreendem, a ponto de chegarem para Paulo e disserem assim: será que dá para vender esse poder? Porque a gente vai ganhar muito dinheiro, e Paulo disse: esse negócio ninguém compra, esse negócio é de graça, a gente tem que buscar o bom desse poder. Aí a cidade agora começa a reconhecer que a sua divindade não era tão poderosa assim. Só, irmãos, que uma cultura devocional para o lado errado não é tão fácil de se desconstruir. Mas Paulo está convencido de que o Senhor que o fez parar quando ele estava naquela rota da morte, da rota do hecatombe. Paulo está ciente de que o Senhor que o havia parado e lhe chamado, Paulo estava ciente de que o Senhor que o havia constrangido e feito dele uma nova criatura era capaz de salvar todo aquele povo. Por isso é que Paulo declara naquela cidade todo o conselho de Deus. Paulo prega e mostra para eles quem era Jesus e que ele era esperado desde o começo de todas as coisas. Gênesis 3,15: e a semente, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Olha, senhores, Diana não é a cabeça da serpente, mas pode ser uma presa dela. O Senhor Jesus chega em Éfeso através dos seus discípulos, mas, senhores, o povo fica como que dividido. Será que é verdade? Será que não é? O que é que a gente tem que fazer para aceitar essa mensagem? A mensagem impactou o comércio, e os sindicatos dos trabalhadores que faziam ídolos pararam e disseram: olha, nós temos que fazer uma investida, porque esse Paulo, a cada vez que ele prega, o Espírito não está descendo do terreiro. Quando ele prega em praça pública, o templo de Diana esvazia e ninguém mais quer ouvir coisa nenhuma, a não ser a respeito desse crucificado. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo está convencido, porque ele era um touro bravo, mas
Mas o Senhor colocou a cangalha da misericórdia e mudou o coração de Paulo. Ele sabia que se ele foi transformado, todos podiam ser transformados também. Olha a investida, vamos gritar. Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Faz bandeira, pega pão com mortadela, dá pro povo, vai lá. Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. E Paulo só olhando e dizendo: uma hora eles vão cansar. Uma hora eles vão cansar. 2 horas depois, pastor Antônio Ribeiro, eles param. E quando eles param, se cumpre Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Não adianta gritar se não tiver a presença do Senhor. Gritaram por 2 horas até ficarem sem fôlego, mas quando precisaram de fôlego, glorificaram ao Senhor, ainda que não sabendo, porque o Senhor é o Deus da vida e o Senhor que sustenta o nosso fôlego. Mas Paulo agora, depois de ter vivido dias especiais, 3 anos, ele passa ao dobro entre a primeira e a segunda visita. Éfeso é prestigiada, senhores. Paulo vai embora e manda Timóteo. Timóteo passa cerca de 18 anos pastoreando a cidade de Éfeso. A igreja, que não era tão madura, a igreja de Apolo, é instruída por Paulo e ganha corpo. Tem teologia sistemática e ela é bem elaborada. Ela tem uma esperança escatológica, Cristo vai voltar, mas ela tem uma ação propulsora, ela é baseada em missões, ela é feita em um padrão de expansão, ela não para, ela coloniza, ela vai chegando aonde ela se estabelece, e Jesus é glorificado porque Ele é Senhor, e Senhor dos senhores acima de César. Ele é Deus, e aonde Ele chega, os súditos têm que dobrar os joelhos diante da majestade divina. Só que Timóteo enfrenta perseguição, dificuldade. Paulo escreve 2 vezes para ele. Era um obreiro novo, tudo como eu, 30 e poucos anos de idade, e ele está ciente de que precisa de uma palavra. Escreve para Paulo e diz: Paulo, as pessoas estão julgando a minha mocidade, eu estou dando tudo de mim nessa cidade, o evangelho avança, mas crente às vezes passa do limite. Tem crentes que não respeitam a autoridade de pastor, tem crentes que não conseguem se relacionar. E não bastasse isso, tem os nicolaítas que já chegaram com essas heresias de Satanás, tentando colocar superstição no coração do povo. Paulo, eu estou precisando de encorajamento, eu estou cabisbaixo, eu estou triste, eu preciso de uma palavra, porque eu não sou Apolo, eu não sou eloquente, eu não sou Áquila, eu não sou Priscila, que estavam contigo aqui, e eu não sou você, que tem aventais e lenços, que se usados para expulsar demônio, expulsa, não por conta do lenço, mas por conta da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu não sou você. O que é que você tem para me dizer? Porque eu quero continuar fazendo missões, eu estou batizando, estou fazendo casamento, estou apresentando obreiro, mas o negócio é difícil. E Paulo escreve: tu, pois, filho meu, Timóteo, fortifica-te na graça de Cristo Jesus e cumpre bem o teu ministério. Vai adiante, não pares, vai, porque o Senhor é contigo. Te lembra, Timóteo, que quando eu cheguei em Éfeso, essa não foi a primeira viagem. Eu já estava experimentado nas labutas e nos trabalhos. Eu já trazia no meu corpo as marcas do meu apostolado, Timóteo. Eu já era convencido, Timóteo, desde o começo, de que importa, por muitas perseguições, que o nome de Jesus seja glorificado. Nós somos abatidos, mas não desanimados. Nós somos caluniados, mas nós não desistimos. E todas as vezes que Satanás ou Diana quiser bater na porta do teu coração e dizer que nada está indo de vento em polpa, saiba que o caminho da cruz é o caminho da solidão, é o caminho do martírio. Não te importa se arrancarem a tua cabeça, Timóteo, arrancam aqui e os teus olhos estarão diante daquele que tem a face adorada. Aleluia.
instrui, fala, a tempo e fora de tempo, porque a palavra de Deus é poderosa para instruir, para redarguir, para instruir em justiça. Timóteo, você tem instrução, Timóteo. Lembra da tua mamãe, lembra da tua avó, Timóteo. Se eu colocasse a tua mãe e a tua avó, elas iriam me evangelizar. Você não pode parar, a obra não pode parar. O Senhor colocou nas suas mãos a responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho. Não é hora de retroceder. Quantos estão sentindo que não é hora de parar, não é hora de parar? Oh, glória ao Senhor. Mas aí Timóteo sai de cena e entra ninguém menos que João, o apóstolo do amor. Já não é mais uma igreja iniciante, é uma igreja madura, de pelo menos 5 décadas. 50 anos haviam se passado, e agora é João, o bispo de Éfeso, que está de cabelos brancos, que está de sorriso amarelecido pelo tempo, com as mãos cheias de rugas, mas o espírito de menino cheio. Só que Deus é cuidadoso, pastor Coutinho. Deus não manda João para Éfeso na mocidade, porque se ele chega na mocidade, ele manda fogo cair do céu para matar o povo. E essa não é a mensagem. Lembre-se, quando Deus chamou a Jonas para pregar aos ninivitas, Jonas se esquivou, não por outra coisa, porque ele sabia que se a mensagem do reino fosse pregada, o povo se arrependeria, eles se curvariam diante de Deus, aceitando a sua majestade. Então, senhores, vamos voltar para João das cicatrizes pelo Evangelho, que dizia para os seus congregacianos: olhem para o templo de Diana, mas olhem para o que está acima do templo de Diana, olhem para o alto, da onde vem o nosso socorro, como diz o salmista. Já estava João dizendo: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque elas não são de Deus. Filhinhos, se apeguem à sã doutrina, porque nos últimos dias aparecerão faladores, detratores, caluniadores, nicolaítas, homens de toda sorte de doutrinas vãs. Mas lembrem-se, filhinhos, que o Senhor que chegou a Éfeso através da mensagem de Paulo é o Senhor que guardará a igreja de cair e de ficar prostrada. Senhores, o pastorado era de João, não era do pastor Sérgio, era João, o grande homem de Deus. Mas não obstante ser João, a igreja entra em uma espécie de declínio espiritual. Eles tinham doutrina, eles tinham um bom programa evangelístico, eles tinham um bom programa de culto, a liturgia era a melhor possível, mas nós temos que ter cuidado de, ao trabalharmos com Deus, trabalharmos para Deus também, porque tem muita gente que trabalha para Deus, mas não trabalha com Deus. O segredo é trabalhar debaixo da ordem de Deus, e quando nós trabalhamos debaixo da ordem de Deus, o Senhor faz brotar ajuda para ajudar esse comissionado. Deixa eu te falar, quando Paulo chega a Éfeso, Deus já tinha levantado Apolo. Então pare de se gabar que você está fazendo alguma coisa para o Senhor, porque antes de você já havia muita gente proclamando a mensagem do Evangelho. Muita gente. Mas o Senhor agora vê que Domiciano arranca a João da sua congregação e o exila em uma ilha rochosa, a ilha de Pátimos. E lá olhando homens quebrando pedra, o Senhor fala com João de forma específica e fala a respeito do obreiro que estava em Éfeso e que não era João. E o que o Senhor diz? Eu conheço as tuas obras. Fique de pé comigo, por favor. O diagnóstico está feito. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você tem feito.
eu sei qual foi o programa que você desenhou, mas deixa eu lhe dizer, não é o seu programa, é o meu. Para me adorar, tem que me adorar do meu jeito. É por isso que todo crente tem que ler Levítico, se possível, uma vez por semana, para aprender que quando Deus quer ser adorado, Ele diz a forma com a qual Ele quer ser adorado. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É do jeito do Senhor. E se você estiver fazendo do jeito de Deus, vão te chamar de maluco, vão te chamar de megalomaníaco, vão dizer que projeto A não vai vingar, vão dizer que você não vai ser enviado para as missões, vai dizer que o teu ministério não está dando nada, que você está dando trabalho na sua área. Mas se você fizer de acordo com a cartilha de Jeová, se prepare para gozar da poderosa presença do Deus das missões. Momentos de reflexão. Meu querido telespectador, é com alegria que mais uma vez queremos nos dirigir a Deus em oração pela tua vida, pela tua casa, pelo que tu tens a colocar diante de Deus. Nós precisamos levar as nossas causas a Deus, movidos pelas nossas necessidades, mas também com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus é preciso que tenha fé para entender que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós, ao orarmos a Deus, precisamos entender que Ele nos atende segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, para o bem da nossa alma, mas segundo a sua vontade também. Ore comigo. Senhor Deus, a tua vontade é primeiramente boa, apesar de sermos maus. Ela é perfeita, apesar de sermos imperfeitos. Ela é também agradável, mas só desfruta dessa vontade agradável do Senhor aqueles que Ele buscam com integridade de coração. Pai, neste momento essa pessoa necessita de ajuda. Só Tu conheces em qual área da vida ela necessita de saúde. Senhor, vá ao encontro da sua necessidade neste momento pela Tua misericórdia. No nome de Jesus, salva, cura, liberta, anima, fortalece, restaura, dá vida pelo Teu grande amor e bondade. Entra com providência na vida e família dessa pessoa que nos assiste em qualquer lugar que ela estiver. Age agora pelo amor do Teu grande nome. Oramos e pedimos assim por meio de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Apresentamos o programa Assembleia de Deus em Ação, que é um oferecimento da IADESLE, Igreja Assembleia de Deus em São Luís, e que tem sede na Rua do Passeio 981 Centro, liderada pelo reverendo José Guimarães Coutinho. Tenham um bom dia, um ótimo final de semana. Lembre-se que todos os domingos, nossos templos, por volta das 19 horas, todos estarão abertos, e procure o mais próximo da sua casa, cultue ao Senhor, exalte ao Senhor, leve a sua família a adorar a Deus. Eu estarei na Rua da Cerâmica 98, João Paulo, próximo à delegacia. Nosso culto começa às 18h. É um prazer recebê-los. Deus abençoe.